Ora, boas, sejam bem-vindos a mais um vídeo de aconselhamento filosófico, de consultoria filosófica da individuologia, filosofia da individualidade. Eh, Aproveito para dar a sugestão para subscreverem o canal, para acompanharem o meu trabalho, e o tema que eu escolhi para hoje é filosofia e verdade. Isto tem a ver com um trabalho que eu tenho andado a desenvolver, de investigação e não só, acerca da nossa relação com a verdade. Até que ponto nós desejamos a verdade? Até que ponto nós queremos a verdade? Porque às vezes uma pessoa está muito centrada na questão de o que é a verdade, o que é esta ou aquela verdade, será que isto ou aquilo é verdade, e uma pessoa discursa pouco ou reflete pouco acerca da sua relação com a verdade. Será que nós queremos a verdade? Será que se aceitar uma verdade for desconfortável, eu vou preferir a verdade ou vou preferir uma ilusão mais confortável para mim? E isto, filosoficamente, é muito importante. Principalmente quando nós estamos a falar, principalmente, mas não só, na questão da autoconsciência, mas também na questão da filosofia da ciência, filosofia do conhecimento, epistemologia e todo esse tipo de coisas. E houve um vídeo, uma vez, que eu estava a ver, por não interessa qual, mais importante é, já vão perceber, em que se fez uma referência histórica à situação em que foi provado que Albert Einstein estava certo e que, entre aspas, Isaac Newton estava errado relativamente à teoria da relatividade. Então eu decidi escrever um texto que eu vou ler agora um bocadito, só para enquadrar historicamente, para não me esquecer de nenhum pormenor importante, que serve essencialmente para pôr a pensar. Ora bem, em novembro de 1911, Albert Einstein foi convidado a participar na primeira conferência de Solvay em Bruxelas, que reunia alguns dos maiores cientistas de todos os tempos, junto de Max Planck e de Marie Curie. No mesmo ano, calculou que, com base na sua nova teoria da relatividade geral, a luz de uma estrela seria curvada pela gravidade do Sol. Essa previsão foi dada como confirmada em observações feitas por uma expedição britânica liderada por Sir Eddington, na cidade de Sobral, no estado do Ceará, durante o eclipse solar de 29 de maio de 1919. Consta que, na conferência em que foi provada a sua previsão, assim que foi anunciada que estava certo, que Albert Einstein estava certo e que Isaac Newton estava errado, entre aspas, cerca de metade da plateia saiu de imediato da sala, como se não quisesse acreditar que fosse possível. Ora bem, uma reflexão acerca disto. Depois eu estive a ler um bocado acerca disso e parece que houve. Eu já tinha a noção disto, mas pronto, eu achei que seria pertinente para discursar filosoficamente ou para refletir filosoficamente acerca do assunto da nossa relação com a verdade. Consta que houve uma data de cientistas, muitos cientistas ficaram zangados, entre aspas, ficaram revoltados com a possibilidade de Albert Einstein estar certo. E por que será? O que é que leva? Esta é a grande discussão filosófica. Sendo isto verdade ou não? O que é que leva uma pessoa a fugir ou a ficar zangada com uma proposta de verdade? Existe uma coisa que eu chamo que é a ingenuidade hermenêutica. Que é uma pessoa achar que quando se está a interpretar algo, uma pessoa quer sempre a verdade. As pessoas não querem sempre a verdade. Então vamos imaginar naquela sala com grandes académicos, cientistas, eh, grandes autoridades intelectuais, entre aspas, que de repente ficaram zangadas quando foi provada de uma maneira ou de outra uma proposta de verdade científica. Uma proposta de verdade, no sentido geral. Uma verdade. Mesmo que depois que daqui a um tempo seja destornada, muito uma data de coisa destornada, entre aspas, sejam realizadas novas propostas de verdade científicas muito melhores que Albert Einstein, para explicar a realidade de uma maneira ou de outra. O mais importante é nós refletirmos acerca desta nossa relação com a verdade no sentido geral. Porque eu acredito que isto que aconteceu nessa conferência já aconteceu muitas vezes ao longo da história. E vai acontecendo no nosso dia a dia. Quando nós temos propostas de verdade à nossa frente, uma nova proposta de verdade científica, ideológica, seja o que for. Uma nova ideia, uma nova forma de pensar, uma nova teoria, seja o que for. Nós estamos sempre a lidar com propostas de verdade, com coisas que poderão ou não ser verdade e que pretendem ser verdade ou não. E como é que nós nos relacionamos com elas? Nós queremos sempre a verdade, porque esta questão é muito importante. Não apenas até para a questão da autoconsciência. Isto é muito importante até para a filosofia do conhecimento e a filosofia da ciência. Naquele momento, naquela conferência, sendo isto verdade, nós tínhamos uma data de autoridades científicas e intelectuais, grandes inteligências do planeta, que naquele momento não queriam que algo fosse verdade. Não queriam ver a verdade.
Quem já conhece o meu trabalho sabe que eu tenho que eu criei, entre aspas, a trilogia da nossa relação com a verdade. Há três grandes formas de nós reagirmos a uma proposta de verdade. Quando aparece alguma proposta de verdade à nossa frente, nós podemos reagir de três grandes formas. Ou nós queremos que ela seja verdade, ou nós queremos que ela seja falsa, ou nós queremos ver a verdade. Nós queremos ver a verdade tal como ela é. Se nós quisermos que seja falsa uma proposta de verdade, nós poderemos estar condicionados a prioristicamente. Porquê? Porque muitas vezes, de forma inconsciente, nós iremos deturpar e distorcer alguns elementos dessa proposta de verdade para tornar a proposta de verdade mais facilmente refutável. Nós já não estaremos a lidar com a verdade como se fosse X. Nós estaremos a realizar uma fenomenologia hermenêutica em que nós, de forma inconsciente, esta é que é a grande questão, nós iremos distorcer e deturpar algumas questões dessa verdade, alguns pormenores, alguns elementos, iremos deturpar a possível congruência que poderá ter para tornar mais facilmente refutável. Porque nós queremos, a priori, que seja falso. E se nós queremos que seja falso, de forma inconsciente, nós iremos deturpar aquilo para que seja falso. Porque nós queremos acreditar que aquilo é falso. Se nós quisermos que seja verdade a toda a força, por alguma razão, o que é que nós poderemos fazer de forma inconsciente? Esta é que é a questão do inconsciente. A fenomenologia hermenêutica, onde é preciso colocar lá o inconsciente. Se nós quisermos que seja verdade, nós poderemos ignorar de forma inconsciente algumas incongruências dessa proposta de verdade, de maneira a ser mais legítimo acreditarmos que é verdade. Tudo de forma inconsciente. Portanto, se de uma maneira nós poderemos querer ver coisas onde elas não existem, noutra nós poderemos não ver, poderemos não querer ver coisas onde elas poderão existir. E se nós quisermos a verdade, nós estaremos prioristicamente mais preparados. Claro que isso implica um exercício hermenêutico profundo, de interpretação, de compreensão, de procurar experiências. Se, por exemplo, for uma proposta de verdade científica, procurar realizar experiências para ver se é certo ou não, saber se é verdade ou não. Mas nós estaremos prioristicamente mais preparados. Isto no sentido formal. Claro, depois cada caso é um caso, cada verdade é uma verdade, que se sustenta empiricamente ou não. Mas prioristicamente e em termos formais, nós temos de querer a verdade. Quando eu criei os princípios fundamentais para a verdade, em que existe o princípio da escolha, ou o princípio filosófico. Primeiro é o princípio filosófico, depois é o princípio da escolha, depois o princípio da aceitação, depois o princípio da compreensão, depois o princípio da sustentação empírico-objetiva, caso seja esse o caso. Quando eu criei estes princípios, tem a ver com isto, que é, nós queremos mesmo a verdade. Quando aparece uma proposta de verdade, seja ela verdadeira ou não, seja ela conforme a realidade ou não, seja qual for o assunto em questão, nós queremos mesmo a verdade. Princípio filosófico, por exemplo, que é o primeiro, uma pessoa tem de amar a verdade. A filosofia, amar a sabedoria. Uma pessoa tem de amar a verdade. E nesse princípio filosófico é o princípio base da abertura consciencial, em que precisamos ter uma humilde dúvida. Precisamos dar o benefício da dúvida. Tanto aquilo que nós acreditamos ser verdade, como a outras propostas diferentes de verdade que possam aparecer. Nesse princípio filosófico, uma pessoa precisa de admitir a possibilidade de existência de uma verdade mais verdadeira do que aquela que uma pessoa acredita ser verdade até então. Uma pessoa tem de ter abertura consciencial e dar o benefício da dúvida a outras propostas de verdade e procurar estudá-las. E estar aberto para a mudança, caso se verifique essa necessidade. O princípio da escolha. A verdade precisa de ser escolhida. Isto são princípios básicos, a priorísticos e formais, que uma pessoa deve realizar quando está em contato com a questão da verdade. Algo ser verdade ou não ser verdade. Princípio da escolha. Uma pessoa tem de escolher a verdade. Uma pessoa tem de escolher a verdade, não é escolher a ilusão. Uma pessoa tem de escolher a verdade, escolher ver a verdade, em vez de escolher que seja algo seja falso ou escolher que algo seja verdadeiro. Uma pessoa tem de escolher a verdade. Uma pessoa tem de querer ver a verdade, aprioristicamente, mesmo que seja desconfortável. Porque às vezes a dimensão emocional condiciona a dimensão racional. Se nós emocionalmente não tivermos maturidade, não estivermos preparados para lidar com o desconforto intelectual, nós muitas vezes, porque se cá seja desconfortável intelectualmente aceitar que algo é verdade, a pessoa prefere fugir disso. Portanto, emocionalmente uma pessoa precisa ter maturidade para conseguir lidar com a verdade. Para conseguir lidar com o desconforto intelectual que possa implicar aceitar que algo é verdade ou não. Portanto, o princípio filosófico, o princípio da escolha, é preciso escolher a verdade. O princípio da aceitação. É preciso escolher aceitar a verdade tal como ela é. Se aparece aqui uma proposta de verdade, por exemplo, eu tenho de aceitar que caso seja verdade ou caso não seja verdade, a verdade é como ela é. Não como eu gostaria que fosse,
Portanto, é preciso aceitar incondicionalmente a verdade. Isto são princípios formais e a priorísticos. Eu não estou a falar de nenhum caso em específico em que algo é verdade ou não é verdade. Estou a falar em princípios formais e a priorísticos em termos de filosofia da consciência e filosofia aplicada, para potenciar uma melhor relação da nossa consciência com a realidade e com a verdade. Depois, princípio da compreensão. Não basta escolher a verdade, não basta estar aberto para novas propostas de verdade, não basta aceitar incondicionalmente a verdade tal como ela é. Não é aceitar incondicionalmente uma proposta de verdade em específico, é aceitar incondicionalmente que a verdade é como ela é. Claro que depois existem mediações hermenêuticas e empíricas que uma pessoa precisa de realizar. Princípio da compreensão. É preciso procurar compreender a verdade tal como ela é. É preciso procurar compreender se uma proposta de verdade, por exemplo, é congruente ou é incongruente. Mas é preciso ter verdadeira tentativa de compreensão. Isto tem a ver com o princípio compreensivo que eu criei, que é a tentativa verdadeira de compreensão. Tem a ver com o dever hermenêutico. Uma pessoa tem o dever de procurar compreender uma determinada proposta de verdade, principalmente se nós queremos tirar uma conclusão relativamente a ela. Uma conclusão hermenêutica, uma conclusão interpretativa. É que uma pessoa tem de procurar ter prudência intelectual e evitar a precipitação hermenêutica. É que uma pessoa se precipita a tirar uma conclusão de algo que uma pessoa ainda não conhece minimamente e não compreende minimamente. É preciso ter cuidado com as precipitações hermenêuticas. E depois, por último, existe o princípio da sustentação empírico-objetiva. Se nós estamos a lidar com uma proposta de verdade, neste caso, por exemplo, uma proposta de verdade científica em que o grande juiz da ciência é a experiência, se nós estamos a lidar com uma proposta de verdade científica, por exemplo, uma pessoa precisa do princípio da sustentação empírica objetiva. Precisa de tentar comprovar cientificamente se essa proposta de verdade é verdadeira ou não. Eu acho que é muito pertinente, esta contextualização histórica, seja completamente verdade ou não, porque eu acredito que isto tenha acontecido ao longo da história. De repente uma pessoa é confrontada com as suas ilusões, de repente uma pessoa é confrontada com algo que é desconfortável em termos intelectuais e uma pessoa está mais preocupada em fugir, uma pessoa fica zangada. Acontece a perturbação hermenêutica. E o que é que, desconstruindo a consciência e desconstruindo o inconsciente e os mecanismos do nosso ego, da fuga da dor, por exemplo, que é um sistema de sobrevivência, o nosso ego, o que é que poderia levar, o que é que levou, caso seja a verdade este acontecimento histórico, a fugir, a sair logo da sala? Uma pessoa que consta que ficaram mesmo zangados quando foi declarado que Albert Einstein estava certo. O que é que poderá ter levado a ficar-se zangado com uma proposta de verdade, quando aparece uma nova inovação, ou quando aparece uma inovação na ciência? O que é que poderia levar aqueles cientistas, o que é que pode levar os cientistas a ficarem zangados? Cientistas e outras pessoas, ou as pessoas no dia-a-dia, a ficarem zangadas quando de repente têm de abandonar, ou aparece algo que demonstra, denuncia que é preciso abandonar determinadas crenças para algo mais adequado relativamente à realidade. O que pode levar uma pessoa a ficar com a perturbação hermenêutica, ficar perturbada, ficar zangada, ficar revoltada, no meu entender, porque uma pessoa poderia estar com, pronto, vou mudar esta proposta de verdade científica de Isaac Newton e vou passar a acreditar, entre aspas, vou ter como base a proposta de Albert Einstein. Isso poderia ser tão simples, tão fácil fazer uma transição. O que é que cria a dificuldade, no fundo? O que é que faz com que as pessoas até fiquem zangadas quando as suas crenças são colocadas em causa? Quando existe apego e bloqueio intelectuais. Quando existem apegos intelectuais e bloqueios intelectuais. Quando uma pessoa se apega muito a determinadas crenças, e não interessa se é uma pessoa muito inteligente ou não interessa se é uma pessoa genial em termos intelectuais, se uma pessoa não tiver maturidade emocional, se uma pessoa não souber lidar com o desconforto intelectual, se uma pessoa não souber não se apegar a determinadas crenças, científicas neste caso, uma pessoa irá sofrer muito, uma pessoa irá criar bloqueios intelectuais que irá condicionar a sua relação, a priorística e formal, estes princípios fundamentais para a verdade, com a realidade e com as propostas de verdade que possam aparecer à sua frente. Se uma pessoa, por muito inteligente que seja, se uma pessoa tiver apegos e bloqueios intelectuais, se uma pessoa ficar apegada a determinadas propostas de verdade, a pessoa não conseguirá ter o mínimo de abertura consciencial para lidar com outras propostas de verdade. Uma pessoa não conseguirá ser razoável a relacionar-se com elas. Porque simplesmente será muito chocante, irá doer muito a desilusão.
que é a saída da ilusão, a libertação da ilusão. A desilusão é a condição de possibilidade, passar por essa dor. E essa dor acontece, essa perda emocional acontece quando uma pessoa cria apegos e bloqueios intelectuais. E isto é importante para nós refletirmos acerca do conservadorismo intelectual que existe muitas vezes na ciência. Nós não podemos ser ingênuos ao ponto de achar que todos os cientistas estão preocupados com a verdade e que querem absolutamente a verdade. As coisas não são bem assim. Porque existem apegos, existem bloqueios intelectuais que acontecem de forma inconsciente. As pessoas não se apercebem disso. Portanto, nós temos de aprender a colocar em causa as convenções científicas, os cientistas, aprender a estudar, ganhar curiosidade intelectual, procurar conhecer ciência, mas não confiar absolutamente nos cientistas. Porque eles também vivem apegos intelectuais, também vivem bloqueios intelectuais que acontecem de forma inconsciente. E muitas vezes eles não estão preocupados com a verdade. Eles estão preocupados em conservar as suas propostas de verdade, aquelas em que já acreditam. Há muito conservadorismo intelectual na ciência, é preciso ter consciência disto. Portanto, nem todas as inovações científicas, as grandes descobertas científicas, irão acontecer dentro do ambiente académico, universitário e científico, no sentido convencional. Às vezes, as grandes inovações científicas elas só poderão acontecer fora do ambiente conservador, académico, com conservadorismo intelectual inconsciente, onde existe bloqueios e apegos intelectuais de forma inconsciente. Isto não significa que uma pessoa deve andar sempre a desconfiar absolutamente da ciência convencional. Não serve para isso. Serve para nós aprendermos a ter prudência intelectual, aprendermos a ter razoabilidade intelectual e não ficarmos cegos a seguir as autoridades científicas e intelectuais. Porque aquilo que aconteceu, caso tenha acontecido, mas acredito que tenha acontecido muitas vezes ao longo da história, basta ver aquilo que a Inquisição fez com as novas propostas científicas de Galileu Galilei, de Giordano Bruno e todo esse tipo de coisa. E de todos estes cientistas e grandes pensadores da humanidade. Isto não significa que uma pessoa deva ter medo e andar sempre significa que uma pessoa tem de questionar. Tem de ter abertura consciencial, tem de ter curiosidade, liberdade e independência intelectuais. Aprender a questionar as coisas. Aprender a colocar em causa as coisas. E não seguir cegamente as autoridades científicas e intelectuais. Porque elas muitas vezes vivem apegos e bloqueios intelectuais e podem condicionar o avanço. Foi o que aconteceu com Albert Einstein. Podem condicionar, claro que aquilo é física teórica, depois é só a física experimental é que pode provar as coisas. Mas a forma como as pessoas reagiram diz muito acerca dos apegos e bloqueios intelectuais. Porque de repente uma pessoa não quer ver a verdade. De repente uma pessoa quer que algo seja falso. Estão a compreender? É como se estivessem quase a desejar que a teoria da relatividade de Albert Einstein, ou que aquela experiência, desse mal. Fosse como se Albert Einstein tivesse errado. Como se não quisessem ver a verdade tal como ela é. Como se, acima de tudo, não quisessem simplesmente ver a verdade científica no meio. Estão a compreender? E isto acontece no nosso dia-a-dia. Nós vamos tendo propostas de verdade, vamos lidando com a alteridade intelectual, com coisas diferentes. E como é que nós reagimos a elas? Nós queremos ver a verdade? Ou nós queremos que estas novas propostas de verdade, só porque temos apegos e bloqueios intelectuais, só porque temos um conservadorismo intelectual inconsciente, nós queremos que tudo aquilo que é diferente, todas aquelas novas propostas de verdade que aparecem à nossa frente, nós queremos que elas sejam erradas porque uma pessoa quer continuar a pensar da mesma maneira. Porque isso, em termos de filosofia aplicada, é preciso ter em conta, porque às vezes nós estamos frustrados, insatisfeitos, infelizes por causa das nossas crenças, das propostas de verdade que nós já vivemos, com as quais nós já vivemos. Estamos frustrados, insatisfeitos e infelizes e não estamos abertos para a diferença. E a diferença seria a condição de possibilidade de nós nos libertarmos dessas situações, da situação em que poderemos estar a viver. Porque se uma pessoa já está frustrada, insatisfeita, infeliz com aquilo que sabe, com aquilo que acredita, com aquilo que escolhe, então nós temos de ter consciência que isso não está a ser suficiente. Nós precisamos de outras coisas que serão novas e diferentes para nós. Mas como é que nós nos iremos relacionar com elas? Se nós estamos sempre a inferiorizar, a deturpar, a denegrir e a fugir daquilo que é diferente, das diferentes propostas de verdade, das novas propostas de verdade. Não interessa se somos muito inteligentes ou não. Se nós não temos maturidade emocional para lidar com a diferença intelectual, com as diferentes propostas de verdade, com tudo aquilo que é diferente, se nós não temos abertura consciencial, a nossa inteligência não serve para grande coisa. Ela está limitada, a prioristicamente e formalmente. Nós estamos limitados para aprender coisas novas. É o que se chama ter a mente aberta ou não ter a mente aberta para lidar com determinados assuntos. De repente aparece aqui uma pessoa que começa a falar de assuntos estranhos, diferentes, insólitos e inusitados. Como é que eu vou reagir a isso?
Eu vou ficar fechado, fugir de... Ou vou ter abertura consciencial e curiosidade intelectual para aprender eventualmente alguma coisa nova. O problema é que às vezes as pessoas estão mais preocupadas em ridicularizar tudo aquilo que é diferente, ridicularizar as pessoas que dizem coisas diferentes, que falam coisas diferentes, que pensam coisas diferentes. As pessoas estão mais preocupadas em ridicularizar, porque ridicularizar é uma forma de tirar força, às vezes é uma forma de fuga. Estão mais preocupadas em ridicularizar para continuar a pensar da mesma maneira do que são mecanismos inconscientes de quem tem apegos e bloqueios intelectuais, muitas vezes, do que em procurar compreender verdadeiramente aquelas pessoas que dizem coisas diferentes, que pensam coisas diferentes, que falam coisas diferentes. Porque de repente uma pessoa pode ser obrigada a confrontar-se com as suas ilusões e com os seus apegos. E como isso dói, como isso provoca o desconforto intelectual, a perturbação hermenêutica, a pessoa prefere fugir. E fica no seu mundinho, sempre a conservar tudo e mais alguma coisa, mesmo que esteja frustrado, insatisfeito e infeliz. E estes dilemas emocionais e intelectuais, quando acontecem dentro do ambiente académico, no ambiente científico, por exemplo, condicionam o avanço da ciência. Porque a ciência avança com o trabalho de cientistas. Mas se eles tiverem bloqueios e apegos intelectuais de forma inconsciente, a ciência não avança, fica parada no tempo. E vão aparecendo novas propostas de verdade, mas como de repente elas colocam profundamente em causa os paradigmas dominantes, as convenções científicas, é mais fácil fugir. É mais fácil denegrir, deturpar e ridicularizar tudo aquilo que é novo e diferente. Então, muitas vezes, para se propor alguma grande inovação científica que propõe uma mudança completa de paradigma científico, às vezes é preciso estar fora do ambiente académico universitário, fora do conservadorismo. Que pode acontecer simplesmente de forma inconsciente. Nós não podemos ser ingênuos ao ponto de achar que um cientista, porque é uma pessoa inteligente, ou com outra pessoa, ou uma autoridade intelectual, como é uma pessoa muito inteligente, que de repente tem uma profunda abertura consciencial e que quer ver a verdade acima de tudo. Não é assim. Não podemos ser ingênuos. Temos de aprender a fazer uso do nosso próprio entendimento e a colocar em causa, a questionar tudo e mais alguma coisa. Então este vídeo não serve, como eu costumo dizer, para ser julgador ou moralista de nada nem de ninguém, serve para incentivar a reflexão acerca das coisas. E serve para incentivar a nossa, para refletirmos acerca da nossa relação com a verdade. Como é que nós relacionamos com a verdade? Pronto, isto é uma filosofia da verdade. Da individuologia, a filosofia da individualidade. Portanto, dou por terminado o vídeo. Se gostarem deste vídeo ou dos meus vídeos no sentido geral, subscrevam o canal, comentem, partilhem, ponham like, porque é importante para fazer crescer o canal e dar sustentabilidade. Portanto, cumprimentos filosóficos.